Eu estava vendo fóruns de iceberg de jogos de RPG Maker, até me deparar com esse jogo. Eu pesquisei vídeos sobre esse jogo e eu achei a arte estranha, então eu decidi baixá-lo. Quando você abre esse jogo, aparece no título 3 opções: Blood, Blood e Blood, onde deveria estar com novo jogo, continue e sair. É bem típico de jogos de terror indie de 2010. Então, como fã de jogos assim, por que não baixá-lo? O jogo inicia com um protagonista triste, após seus pais expulsá-lo de casa. O Philip vai até o feiticeiro da vila e diz que o mundo está perdido e não tem nada mais do que fazer. O feiticeiro fala que a única esperança é ir em um lugar chamado Cidade das Formas, que é uma cidade perfeita onde o mundo inteiro do Space Funeral surgiu. Então Phillips parte para sua jornada para encontrar essa tal cidade. E no meio da sua viagem, ele se depara com Leg House, um cavalo com pernas de humanos. E ele pede ajuda ao Phillips para derrotar os lobos. O sistema de batalha é que nem qualquer Final Fantasy clássico, que tem uma barrinha de espera para atacar e tem um botão de ataque, e também de usar habilidade ou itens. E também tem um botão chamado Mistério, que eu só vou falar dele depois. Vocês derrotam os monstros e o Leg House fala que ele foi amaldiçoado e precisa voltar à sua forma humana o mais rápido possível. Então vocês vão para o barco, onde te levam para a Caverna de Sangue, que aliás, só escuta essa música desse cenário. When the low, heavy sky weighs like a lid on the spirit, aching for the light, and when embracing the horizon, it pours. Bem, eu não entendo muito de inglês, mas eu vi um blog que essa mulher estava falando coisas extremamente desconfortáveis. O nome dessa música é Spleen, da banda Root Right, que foi tocada em uma rádio de 1969. E pra mim essa é a parte mais bizarra do jogo inteiro. E o que eu entendi desse áudio é que isso é uma experiência de expressões de uma pessoa que sofre depressão crônica. Continuando, na caverna você encontra um mago que ele diz que ele ajudaria a voltar à sua forma original, que é mentira. Isso só foi uma desculpa para sugar o seu sangue, que aliás, se você deixar ele sugar muito seu sangue, você morre. Então vocês caminham até a parte escura da caverna, e eles se deparam com o rosto medonho no chão. Após derrotarem o sanguessuga, eles atravessam a caverna e eles chegam até a cidade dos ladrões, que se chama Rasga Sangue. E essa cidade foi invadida por criminosos, então por isso que eles não deixam você sair para outra cidade, sem derrotar o chefão deles. Pra mim, essa é a melhor parte do jogo, porque além de ser fácil, é aí onde o jogo deixa de ser um pouco creepy para ser um jogo cômico e zoeiro. Um exemplo é uma loja de merda, que lá tem um monte de compradores que estão indignados por essa loja ser muito barata e vender coisas inúteis. Ou até uma fazenda de bifes, que eu não consegui entrar porque é muito caro, que também lá tem um fantasma que quer roubar os bifes. E também os capangas do rei, que a fumaça tem escrita crime, e eles são facilmente derrotados se você jogar uma bíblia neles. Eles chegam até o quartel do chefe do crime e lembra daquela função mistério? Então, eu também não sei como é que serve direito. Eu só sei que do nada o Philip soltou um gemido sobrenatural e caiu no chão. Aí ele se levantou com seus olhos de chamas e falou fim em japonês, conjurando um vento triturador e derrotando o rei do crime. Aí vocês encontram um gênio da lâmpada e ele pede para você escolher um dos 3 desejos: felicidade, força e dinheiro. E se você escolher dinheiro, ele vai te dar 1000 moedas do jogo, e como punição ele vai te transformar em um peixe. E se você escolher força, ele te dará a arma mais forte do jogo. E se você escolher felicidade, ele só vai se transformar em um peixe. Já que eu não sou besta, eu escolhi a força, até porque eu prefiro grindar do que conseguir ter dinheiro. Mas antes de ir na Cidade das Formas, vocês chegam até o pântano, onde é a casa do Leg House. E ele fala que antes de virar um cavalo, ele era um cavaleiro que comandava nesse país. Mas de repente, vocês são interrompidos pelo 3 Century Boss. Derrotando ele, ele fala que é o irmão do Leg House, que foi manipulado pelo Moon para atrapalhar eles. E ele pede para vocês vingá-lo da sua morte. E depois da derrota, vocês finalmente chegam até a Cidade das Formas, onde tem uma casa, onde mora o Drácula. E eles têm um papo. Boa noite, eu sou o Conde Drácula. Como vão as coisas, Drácula? Tudo vai muito bem, sim. Quer um pouco de vinho? Eu não bebo vinho. Esse piano é seu, Drácula? Sim, eu tenho muitos pianos. Eu gosto de tocar todos eles pela noite. Você sabe tocar várias músicas, Drácula? Não, eu simplesmente improviso qualquer maluquice na hora. Eu acho essa música muito vampírica. Hahaha, muito boa, sim. O que você faz, Drácula? Eu sou o Drácula. O que você faz, Drácula? Eu gosto de beber sangue. Mais alguma coisa? Bem... Depois disso, a conversa fica esquisita. E chegando na Cidade das Formas distorcida, se deparam com cenários caóticos e bizarros, e cores invertidas, em uma sala com todos os personagens desse jogo.
E depois da sala, vocês chegam até o causador disso tudo. Ele explica que ele era um artista e que ele só fez isso tudo porque ele achava isso antes era sem graça e sem perfeições. Então ele acabou corrompendo esse mundo para deixar ele perfeito, mas ainda não era o suficiente. Para ele, tem que destruí-lo até não sobrar nada. E depois de derrotá-lo, o mundo volta ao normal, mostrando as verdadeiras aparências dos protagonistas. Bem, esse jogo é uma boa experiência para quem curte jogos curtos, mais interessantes e estranhos. Eu achei esse jogo muito fácil, porque você evolui muito rápido demais e a história é muito curta. Mas as músicas desse jogo é muito boazinha para ouvir, para quem tem gostos estranhos como eu. E a arte desse jogo é desconfortavelmente confortável. Então eu dou uma nota de 3/10. E é isso, se inscreva e até a próxima.